Bem-vindos a mais uma aula de Academia Quântica, e essa é uma Academia Quântica diferente. Talvez com o tempo coloquemos outras aqui como essa, mas primeiro, já começa aqui a diferença. Eu quero te convidar para assistir um vídeo de apenas 30 segundos. Depois você decide se vai querer continuar ou não. Você acabou de ver um pequeno fragmento da experiência que nós vamos realizar, te oferecer aqui no dia de hoje. Nossa aula hoje é sobre apoio, porque no caminho da evolução espiritual, os mestres chegam como um tutor, muitas vezes, é para uma planta. Eles nos sustentam, nos protegem e nos ajudam a crescer. Mas existe um momento em que a planta já está forte e ela já consegue sustentar o próprio peso, sustentar tomates cada vez maiores. E então o tutor pode ser retirado. Não porque o apoio acabou, não, de forma alguma, mas porque nós já aprendemos a caminhar. E é justamente essa passagem de caminhar ancorados para caminhar como os mestres que vamos experimentar no dia de hoje. E se você quiser viver agora essa experiência energética, bem diferente daquela de 30 segundos que você viu no início desse vídeo, fica com a gente. Porque a experiência hoje é com o Mestre Afra, um mestre ascensionado que poucas pessoas conhecem, mas ele é o primeiro mestre ascensionado da raça negra que atingiu a iluminação, a ascensão. E ele vem de uma linhagem lemuriana. E entre as suas missões está a liberdade, que é o tema que o Saint-Germain trabalha. A liberdade de nos libertarmos literalmente da terceira D para galgarmos quinta, sétima, décima e assim por diante. Estamos falando de dimensões. E então, agora, se você quiser, permita-se viver esta experiência energética de pura transformação e fortalecimento. Nessa breve sequência de criações quânticas, eu, você e os nossos mestres co-criaremos neste agora uma experiência energética transformadora. E esse momento é de profundo mergulho no seu coração. E se você acompanha o canal, você sabe que nos últimos vídeos nós estamos focando muito na energia do coração. Veio lá de trás e foi acelerando até esse momento. Então, permita que a sua mente divina viaje nas imagens que nós vamos propor que você crie com o seu mental, para que ele aprenda a criar coisas divinas. E essas imagens vão te levar para um outro lugar. Então, feche os seus olhos, porque nós vamos começar. Queridos e amados filhos da luz, eu sou Afra. E estou aqui para identificar alguns pontos de conexão entre eu e você. Nós já nos encontramos algumas vezes, sabia? Não estou apenas falando com ela, estou falando com você também, que está aqui me ouvindo. Posso ter te encontrado em alguma vida, em algumas vidas, em desdobramentos, durante o sono, durante meditações, porque tem um trabalho específico a fazer. E para não alongar muito, vocês poderão conhecer mais sobre mim, lendo o que está sendo trazido aqui na descrição ou no próprio grupo internamente. Pois vocês sabem que essas aulas são gravadas, algumas delas, dos encontros ao vivo, e nem todas são gravadas com imagem. E então, queridos e amados filhos da luz, qual é o propósito quântico
desta aula quântica de hoje. Alterar alguns pontos. Vejam, estamos fazendo uma repescagem, mas para vocês entenderem, mas estamos esmiuçando memórias em linhas do tempo diferentes e em diferentes dimensões, com autorização do eu sou. Nada acontece sem o responsável, o Criador, autorizar. Então, sabe aquela frase que diz: pau que nasce torto, morre torto? Pois hoje vamos mostrar que isso não existe. Vamos mostrar a vocês que tudo é possível. Talvez em outros tempos isso fosse inacessível, mas hoje já é. Porque vocês energeticamente nos permitem realizar este serviço quântico. E o que é um serviço quântico? É um serviço que está aqui e está lá. Eu posso acessar você como vocês fazem com a tela do celular. Vai passando o dedinho e vai pulando. E nós vemos pontos em que algo estava ligeiramente tortinho, vamos falar assim. E nós vamos endireitar energeticamente. Então ela viu uma espécie de plantinha que ainda não estava muito nítida, meio tortinha. E nós vamos colocar uma estaca. Vocês já viram que os pés de tomate, por exemplo, precisam de uma estaca para ele ficar mais forte e não pender para a terra, caso os tomates sejam muito grandes? Prestem atenção no que eu disse. Caso os tomates sejam muito grandes, você pode pender. Então, nós somos a estaca. E nós estamos colocando aqui uma estaca ao seu lado. Você pode dizer: mas já me colocaram muitas estacas. Não com estas palavras. Não com esta clareza. Estacas, querido, querida filha da luz, você já tem muitas, mas não tem clareza de que tem essas estacas. Para a mente, isso é muito importante, extremamente importante. Sinta que essa estaca, ela é de luz, translúcida, iluminada. E então, você antes só podia dar tomatinhos, porque o teu corpo não aguentava frequências mais elevadas. E quando ela diz, estamos experimentando energias de 7ª dimensão, ela está correta. Aqueles que estão prontos, estão agora produzindo tomates mais robustos. E quanto mais robusto, mais peso. Precisa ser forte, primeiro raio. Precisa ser consciente, segundo raio. E precisa ter muito amor, terceiro raio. A chama trina, para experimentar contatos com a 7ª dimensão, deve estar muito equilibrada. Não é isso o que fizemos durante tanto tempo? 5ª dimensão não é um lugar apenas com uma frequência. São frequências, uma diferente da outra. A 7ª dimensão, a mesma coisa. Então talvez você esteja lá no começo, como notas musicais, não é? Lá no começo da 5ª, outro esteja no meio, outro esteja já na 6ª. Só em termos didáticos, certo? Só em termos didáticos. Ou na metade, esses que já estão na 6ª almejam a 7ª. E eles podem experimentar de quando em quando a 7ª dimensão, como uma preparação. E quanto mais você avança na 6ª, mais você se prepara para a 7ª.
Ai, que bom estar aqui agora. Eu vou agarrar com firmeza a minha entrada na quinta, a minha entrada na sexta, o meu avançar na quinta, na sexta e sétima dimensão. E quanto mais você avança dimensionalmente falando, mais tomates grandes você dá. Antes você produzia aqueles tomatinhos que chamam tomate cereja, depois um tomate maior, agora já vem um tomate, aquele robusto que antigamente se chamava tomate italiano, que ela não se lembra mais de ver no mercado. Agora você está apto, então você está, nesse momento, independente da escala onde você já agarrou com força, que você está realmente pronto para chegar naquele degrau. Aqui, onde quer que você esteja, quinta ou sexta, você está produzindo tomates grandes. É como se você acessasse o seu futuro. E o seu futuro está onde? No agora. Entendem? Algumas pessoas podem dizer, como assim? Sétima dimensão. Queridos e amados filhos da luz, só existe o agora. É uma questão de mover a tela. Agora eu acesso a sétima. Talvez, se você estiver na quarta, no final da terceira, você não consiga acessar. Mas, se você sentir uma vontade imensa de se transformar, sentir que tem este compromisso de se transformar, você acessa e pensa, independente de se está na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, você diz, eu quero produzir tomates grandes. Eu estou forte para isso. E então a estaca está aí. Somos nós ao teu lado. Vivendo no agora, onde você já está vibrando em escalas mais avançadas até que a sétima dimensão. E você está aí produzindo esses grandes tomates. E nós somos a estaca que está ao seu lado, te tutoriando. É assim que muitos chamam esta estaca. Tutor. E nós somos os seus tutores, queridos filhos da luz. Estamos sempre aqui com você. E o que você acabou de fazer? Um exercício quântico, nesta academia quântica. Olha quanta diferença para você que conhece as mais antigas. Nós estamos aqui. E saiba, você mesmo verá que em determinado momento a estaca, o tutor, não está mais. Porque você foi abandonado, abandonada, você nem pensa nisso, porque isso é um pensamento do ego. Interpretação do ego. É porque você está tão fortalecido que você pode sustentar uma abóbora e não vai se envergar. Gratidão, queridos filhos da luz. E então, como foi essa experiência para você? Você já conhecia o Mestre Afra? E principalmente, conseguiu perceber a diferença entre ser sustentado por um mestre e caminhar com um mestre? E é por isso que nós estamos aqui, no nosso canal. Estamos oferecendo estas pitadas de oportunidades para te preparar a escalar todos os degraus da quinta D e já vislumbrar a sétima dimensão. E porque talvez esse seja um dos grandes momentos da nossa evolução. Primeiro, recebemos apoio. Depois ficamos fortes. E finalmente, descobrimos que não precisamos mais caminhar escorados, apoiados. Não apoiados neles, mas também não sozinhos, mas com eles, com eles. E se você quiser saber mais sobre o Mestre Afra, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo. E você já sabe, se você gostou dessa experiência, conta aqui pra gente nos comentários. Eu vou adorar responder, comentar o que você deixou ali. E então,
Até a nossa próxima aula de transformação quântica. Gratidão, gratidão pelo seu like, gratidão por assinar o canal. Nós estaremos sempre juntos com você. Gratidão.